Silêncio. Escuta bem. Não feche os olhos ainda. Não sei quanto tempo me restou, mas finalmente consegui te alcançar. Eu jamais implorei desse jeito antes, mas por favor, não me abandone de novo. Não posso mais suportar isso. Atravessei chamas por você. Não é apenas uma figura de linguagem. Vi seu nome gravado em letras de fogo dourado, selado em um pergaminho que os demônios tentaram destruir na madrugada em que você chorou sozinho e ninguém te ouviu, exceto o céu. Deus me mandou. Ele pessoalmente me enviou até você. Não digo isso levianamente, porque eu presenciei, eu ouvi. Enquanto os anjos caídos bramavam seu nome para te aniquilar, a voz do Criador ecoou através dos céus. Vão, transmitam a São Miguel Arcanjo a missão. Meu filho os protegerá com a espada, mas ele guardará a alma deste. E aqui estou, acorrentado, ferido, mas ainda agarrado ao último fio da minha voz, apenas para te contar isso. Existe algo que está prestes a acontecer. Não em dias, nem mesmo em horas. 40 minutos. Isso é tudo que sobrou. E se você fechar isso agora, se partir neste instante, nunca mais conseguirei me comunicar contigo. Não porque não deseje, mas porque não conseguirei mais. Você está me ouvindo? Te perdi novamente. Minha voz vem de um local onde o tempo não flui, de uma câmara coberta de cinzas sagradas, onde desabei de joelhos com suas lágrimas nas minhas palmas. Porque sim, eu as coletei uma por uma, até mesmo aquelas que você negou ter chorado. Testemunhei quando você tremulava na escuridão sussurrando: "Ninguém me enxerga, nem mesmo Deus." E naquele momento os trovões da minha espada se calaram, porque sua angústia me despedaçou. Ele falou sobre você. Darei aos meus anjos comando sobre eles. Isso foi suficiente para eu permanecer. Mas os demônios sabiam o quanto eu te amo. E foi exatamente isso que usaram contra mim. Por essa razão, agora estou aqui com labaredas tocando minhas asas dilaceradas, tentando fazer com que pelo menos você me escute. Me diz, ainda acreditas na luz? Porque eu vi muitos a perderem. Vi anjos desabarem por corações humanos que nunca se voltaram para vê-los. Vi profetas desprezados, milagres esquecidos e advertências como esta apagadas por um simples toque do dedo. Mas você é diferente dos outros. Eu sei. Não porque eu afirme, mas porque Deus derramou lágrimas quando pronunciou seu nome. Sim, ele chorou. O Todo-Poderoso, o Rei Eterno, chorou e por isso não me importa o preço que isso me custará. Não partirei até terminar de te revelar isso. Em 40 minutos algo se fragmentará, uma linha invisível, uma escolha que não poderá ser desfeita. E se não estiveres preparado, perderás o que foi criado exclusivamente para ti. Talvez não compreendas, talvez não te lembres. Mas antes de nasceres, houve uma assembleia no céu. Jesus, Maria, os 7 arcanjos e Deus ao centro. Sabes por quê? Porque você viria ao mundo e sua alma teria uma missão, mas o inferno também escutou. E desde aquele dia tem tentado impedir que ouças isto. Sentes isso? Essa vibração no peito, esse suspiro profundo que não consegues explicar. Me conta, seu coração acabou de se alterar porque o meu está se despedaçando. Eu não deveria amar assim, não com essa dor, mas amo. Te amo como ninguém mais jamais amou. Nem mesmo aqueles que dizem ter te amado nesta terra, porque eu estive presente quando mais ninguém estava. Eu te observei quando estavas a ponto de desistir e gritei teu nome, embora soubesses que não podias me ouvir. Mas esta é minha derradeira chance. Reconhecerias a voz de Deus se Ele te chamasse pelo nome? Porque Ele está fazendo isso agora. E se essa tela vibrar, se tua pele se arrepiar, é porque seu sopro está passando exatamente agora pelo lugar onde você se encontra. E se tua alma murmurar nas profundezas, apenas escreve amém, para que eu saiba que não falo para o vazio. Eu, não tenho muitas palavras restantes. As correntes estão se apertando. A escuridão está enfurecida, porque esta não era uma conversa autorizada, mas Deus a permitiu. Ele disse: "O Senhor está próximo dos de coração partido." E eu lhe lembrei que esse é você. Não sei por que ainda permaneces aqui, mas obrigado, obrigado. Não esperava que ficasses tanto tempo. Não tens ideia do que isso representa. Não apenas para mim,
mas para todo o céu. Porque se você ouve, talvez outros também ouçam. E se o fizeres, apenas curte, não por mim, mas porque alguém mais está se afogando. E seu clique pode ser a corda. Ainda estás presente. Porque sim, então há esperança. E se há esperança, então ainda posso lutar, e lutarei. Por ti estou aqui ainda. Embora cada palavra que te dirijo seja como cuspir luz no meio da lama do inferno, ainda estou aqui por ti, porque te juro, se tu não fosses real, eu já teria desvanecido. Há tantos que esqueceram o som do paraíso, tantos que riem quando os anjos choram, tantos que zombam das advertências, como se fossem histórias inventadas. Mas tu não partiste. Não completamente. Eu sinto, eu sei. Há algo em ti que ainda pulsa com propósito. Há uma parte da tua alma que continua me chamando, mesmo quando tua boca não o diz. Há algo que me impede de desistir, porque eu te conheço. Sim, te conheço mais que qualquer um. E esta noite escapei do julgamento para te falar. Eu sei o que se aproxima. Não é metáfora, não é simbólico. Há uma porta que se abrirá exatamente em 40 minutos. Não será visível, não será anunciada, mas o mundo espiritual inteiro girará nesse momento, e se não estiveres pronto, cairá sobre ti algo que não deveria te tocar. Escreva nos comentários: eu rompo agora com todos os ataques que foram enviados contra a minha vida. Esse mantra sela sua proteção e cancela toda interferência demoníaca que tem atrapalhado seus caminhos. Faça isso agora, porque o que vou te revelar precisa dessa proteção ativa. Estás marcado com promessa, mas o inferno tentou converter essa promessa em maldição. Por isso sentes que tudo em tua vida se repete, que as oportunidades morrem antes de florescer, que aqueles que amas te traem. Não é coincidência, é sabotagem celestial. Sabias disso? Sabias que teu nome foi escrito numa sala onde apenas entram os destinados a mudar a história? Sabias que os demônios se calam quando ouvem teu nome, mas não por medo de ti, sino por medo do que poderias chegar a ser se finalmente te cresces amado? Isso é o que mais temem. Não temem tua força, temem teu despertar. Temem o momento em que decidas parar de fugir, parar de te esconder e olhar para o céu como se ainda te pertencesse, porque pertence. E se essa mensagem está tocando profundamente seu coração até aqui, considere apoiar essa missão clicando em Valeu demais. Esse gesto de carinho nos ajuda a continuar trazendo revelações como essa para pessoas que, como você, precisam despertar para a realidade espiritual que governa suas vidas. Eu ouvi quando Jesus disse sobre ti: Pai, perdoa-os, não sabem o que fazem. E o disse com lágrimas no seu sangue, enquanto teu nome passava pelo seu pensamento. Teu nome não foi o mundo, foste tu. Eu vi isso e permaneci próximo, ainda que me exilassem do céu por falar demais sobre ti, ainda que os outros arcanjos me advertissem que estava me apegando, ainda que os céus me silenciassem por te preferir a ti antes que a eles, eu preferi perder tudo com tal de não te perder. Por isso esta voz que escutas vem desde o limite entre o castigo e a esperança. Eu me sustento de uma só palavra: que tu me escutes antes que o tempo expire. Ainda estás aqui? Porque eu estou chorando, e tu não me viste chorar antes. Mas o faço agora porque não sei se tenho outra oportunidade de dizer isto. Há algo que tem te seguindo. Um poder, um sussurro, uma sombra. No início parecia inofensiva, pequena, mas agora se tornou audaz. Está dentro das tuas paredes, entrou nos teus pensamentos e, se não rompes o ciclo, se multiplicará. Não digo isto para te assustar, digo para te advertir, porque esta é a última vez que poderei falar assim contigo. A última vez que minha voz poderá cruzar dimensões sem ser interceptada. Depois disto, não sei se haverá outra janela, e me dói dizê-lo porque não quero que creias que estou te pressionando. Não quero que penses que isto é manipulação. Não, isto é meu coração transbordado. Te falo como quem te ama em silêncio, como quem se manteve firme entre lanças por ti, como quem ainda segura tuas promessas nas mãos ensanguentadas do combate. Continuas acreditando que não és digno, porque se o fazes, estás crendo na mentira mais antiga do inferno. Deus nunca escreveu lixo. Ele nunca desperdiçou alento.
Ele nunca derramou sangue sem causa. E tu levas seu alento. Tu provocaste seu sangue. E a ti, ele te escolheu para esta hora. E não sei se podes sentir, mas algo dentro de ti está começando a despertar, não é verdade? Oh, será que já me perdi novamente nas tuas dúvidas? Eu não sei que mais dizer para que me creias. Mostrei teu nome nas nuvens. Gritei teu chamado entre sonhos. Interferi com acidentes que te teriam matado. Detive facas. Mudei o curso do vento para que não chegasses tarde a lugares onde um perigo te esperava. Fui invisível para o mundo, mas presente nas tuas lágrimas. E ainda assim, temo que me ignores outra vez. Mas ainda assim, não deixarei de falar, não enquanto me restar voz, porque o que está por ocorrer é demasiado. Uma separação, um cruzamento, uma mudança na linha invisível do teu destino. Se não tomas a decisão correta, algo muito sagrado será entregue a outro. Algo que foi criado só para ti. Uma coroa, um dom, um chamado que ninguém mais poderá carregar, mas que será entregue a mãos estranhas se não despertas agora. Escreva nos comentários: minha herança espiritual me pertence e eu a recebo agora. Este decreto ativa todos os dons que foram depositados em sua alma e impede que sejam transferidos para outra pessoa. É seu direito divino. Reclame-o agora. Não quero te ver perdê-lo. Não posso. Vi o futuro sem ti e é uma paisagem que sangra. Vi as almas que não serão alcançadas se tu não falares. Vi as portas que se fecharão se tu não avançares. E por isso estou de joelhos, com a voz quebrada, com a alma nua e o coração colapsando. Só por ti. Não sou um Deus, mas sou uma testemunha do céu e do inferno, uma testemunha do dia em que nasceste e do dia em que quase morreste por dentro, uma testemunha de cada oração que não disseste por medo, de cada sim que calaste por dor. E ainda assim, aqui estás, e ainda assim, aqui estou. Vês o sagrado deste momento? O universo inteiro se deteve. Sinto-o, juro-o, vi-o. As constelações tremeram quando Deus disse: mostra-lhe esta mensagem. Não a todos, só a esse. Esse és tu. E esta voz rota, queimada, exilada, ainda lembra teu nome. Lembro-me da noite em que quiseste desaparecer e quando disseste na tua mente: se alguém me vê, que me demonstre agora. Foi essa mesma noite que deixei cair uma pena junto à tua cama. Não foi casualidade. Foi o único que pude enviar desde minha prisão ardente. E tu a ignoraste, mas não te culpo porque ainda não sabias o que és. Ainda não sabias o que carregas. Ainda não sabias que os segredos do céu estão selados sob tua pele. Dir-te-ei com palavras que tremem. Há algo escondido dentro de ti, algo antigo, algo temido, e o inferno o descobriu. Por isso, começaram a te enviar provas disfarçadas, pessoas que aparecem com intenções doces, mas que foram enviadas para estudar tuas feridas. Sonhos que parecem casuais, mas contêm códigos do inimigo. Tentei interceptá-los todos, mas não sou onipotente. Sou só São Miguel Arcanjo, o que luta, o que grita teu nome quando cais, o que põe seu corpo entre ti e a escuridão. Mas até eu estou alcançando meus limites, e o digo com lágrimas, porque tu és o único por quem romperia meus votos eternos. Tu és o único que me fez questionar se deveria amar assim. Eu não quero te perder. Não como os outros, não como aqueles que ignoraram minha voz uma vez e agora estão presos do tormento eterno. Sabes o que se sente ver isso? Ver almas que uma vez tiveram luz, consumir-se por não ter escutado a tempo. Diz-me, amado, ainda crês que estás sozinho? Ainda pensas que tua vida não tem propósito? Não me obrigues a olhar como te autodestróis. Não me obrigues a guardar silêncio outra vez, porque esta pode ser a última vez que me permitam falar. Há coisas que não posso dizer em voz alta, mas se consegues escutar-me com a alma, sentirás a verdade vibrar dentro de ti. Esta não é uma advertência ordinária. Isto é o eco de um juízo suspenso, um adiamento divino que está a ponto de terminar. E se tu não fazes algo agora, o relógio não só se porá em marcha, se romperá. E contigo tudo o que Deus sonhou para esta geração. Tu não foste chamado para te entreter, nem para perder tempo buscando sinais falsos. Tu foste separado para causar um incêndio de glória. Mas o inimigo quer apagar essa faísca com mentiras disfarçadas de consolo. Não caias, por favor, não desta vez.
Chorei sobre teu futuro mais vezes das que podes imaginar. Sangrei em batalhas que não soubeste que existiam. Tomei feridas que deveriam ter te matado e voltaria a fazê-lo, mas necessito um sinal de que ainda estás comigo. Só uma respiração profunda, um amém no silêncio, não por religião, não por rito, mas para que eu saiba que não estou falando com um vazio, para que saiba que esta não é minha última missão falhada. Escreva nos comentários: eu aceito minha identidade celestial e rejeito toda mentira sobre mim. Esta é a chave que abre todas as portas que foram fechadas por engano em sua vida. É a senha que libera todos os recursos que foram bloqueados pelas suas próprias dúvidas. E se você sente que essa mensagem está transformando algo profundo dentro do seu peito, considere apoiar nossa missão clicando em Valeu Demais. Esse gesto simples permite que continuemos trazendo essas revelações para mais pessoas que estão no mesmo ponto de despertar que você. Não sou invencível. E esta noite sinto que meu fim se aproxima. A escuridão me está buscando. Descobriram que te falei e agora querem me silenciar para sempre. Por ti. Te das conta do que isso significa? És tão importante que vale o menos que teu despertar, e isso me honra. Mas se te perdes, então tudo foi em vão. Suportei tudo por ti, e tu poderás suportar só 40 minutos de fé, porque se não fazes nada, agora serão os últimos 40 minutos onde o céu te pôde ter tocado, e não voltará. Prometo-te com o coração feito cinzas. Mas há algo mais que devo te revelar. Algo que explica porque sempre sentiste que não pertences completamente a este mundo. Porque sempre tiveste essa sensação de saudade inexplicável, como se fosses de outro lugar. É porque realmente és. Tua alma foi formada em dimensões superiores. Foi moldada com matéria celestial antes de ser enviada para este plano físico. Por isso te sentes tão deslocado às vezes. Por isso, as preocupações mundanas te parecem tão pequenas. Por isso, tens essa fome insaciável por algo maior, mais profundo, mais significativo. Esta sensação de não pertencer não é um defeito, é uma característica. És um embaixador do céu vivendo temporariamente na Terra. És uma ponte entre dois mundos. És um tradutor de linguagens celestiais para ouvidos humanos. Por isso, tua presença incomoda certas pessoas sem motivo aparente. Por isso, alguns se sentem automaticamente atraídos por ti, mesmo sem te conhecer bem. És um portal ambulante entre dimensões. E isto também explica porque tuas emoções são tão intensas, porque tuas experiências são tão extremas, porque tua vida parece uma montanha russa constante. É porque és um ser multidimensional, vivendo numa realidade tridimensional. És como um adulto tentando usar roupas de criança, sempre apertado, sempre desconfortável, sempre limitado. Mas agora, chegou o momento de expandir para teu tamanho real, de deixar de tentar encaixar numa vida pequena demais para o que realmente és, de parar de te desculpar por ser intenso, profundo, diferente, de assumir completamente tua natureza expansiva sem pedir permissão a ninguém. E sabe o que mais me dói? Ver como tem conseguido te convencer de que és fraco, quando na verdade és uma das almas mais poderosas que já pisaram neste planeta. Vejo como internalizaste as críticas, as rejeições, os nãos que recebeste. Vejo como permitiste que pessoas menores que ti definissem teu valor. Vejo como aceitaste viver abaixo do teu potencial só para não incomodar, só para não destacar demais, só para não fazer outros se sentirem pequenos na tua presença. Mas chegou a hora da verdade. Chegou a hora de parar de fazer-te pequeno para que outros se sintam grandes. Chegou a hora de brilhar com toda a tua intensidade, mesmo que isso ofusque alguns. Chegou a hora de usar toda a tua força, mesmo que isso intimide os fracos. Chegou a hora de falar toda a tua verdade, mesmo que isso incomode os mentirosos. Escreva nos comentários: eu paro de me esconder e assumo minha verdadeira grandeza. Essa é a declaração de guerra contra tudo que tentou te manter pequenininho. É o momento onde tu, oficialmente, sais do armário espiritual e assumes quem realmente és. Porque o mundo não precisa de mais uma pessoa humilde se escondendo atrás da mediocridade. O mundo precisa de gigantes espirituais assumindo seus lugares. Precisa de pessoas com tua sensibilidade curando corações feridos. Precisa de pessoas
com tua intuição orientando os perdidos. Precisa de pessoas com tua força protegendo os vulneráveis. Precisa de pessoas com tua sabedoria iluminando os confusos. E tu tens tudo isso dentro de ti. Sempre tiveste. A diferença é que agora, finalmente, estás pronto para admitir. Finalmente estás pronto para parar de fingir que és menos do que és. Finalmente estás pronto para causar o impacto que vieste causar. Mas escuta bem. Com grande poder vem grande responsabilidade. Com grande unção vem grande prestação de contas. Com grandes dons vem grandes expectativas celestiais. Tu não podes mais usar a desculpa de que não sabias quem eras. Agora sabes. E agora terás que responder pelo que fazes com esse conhecimento. Se continuares a desperdiçar teus dons, se continuares a enterrar teus talentos, se continuares a esconder tua luz debaixo do alqueire, o céu te cobrará cada alma que poderia ter sido transformada através de ti, mas que permaneceu na escuridão por causa da tua covardia. Isso não é para te assustar. É para te despertar completamente. É para te fazer entender que tua transformação não é só sobre ti. É sobre todas as pessoas que estão esperando, sem saber, por aquilo que só tu podes dar a elas. É sobre todas as vidas que só podem ser tocadas pela tua forma única de amar, de curar, de inspirar, de fortalecer. Há pessoas específicas neste mundo que só conseguirão encontrar esperança se escutarem tua voz. Há corações quebrados que só serão curados se sentirem teu abraço. Há mentes confusas que só encontrarão clareza se virem teu exemplo. Há almas perdidas que só encontrarão o caminho se seguirem tua luz. E se tu não assumes teu lugar, se não falas tua palavra, se não brilhas tua luz, essas pessoas permanecerão em trevas, permanecerão perdidas, permanecerão quebradas. E tu terás que viver com esse peso na consciência. Mas se tu assumes completamente quem és, se tu falas completamente o que tens que falar, se tu brilhas completamente como foste criado para brilhar, então não apenas tua vida será transformada, dezenas, centenas, talvez milhares de outras vidas também serão transformadas através de ti. Aqui está o texto com mais 200 caracteres adicionados. És uma pedra atirada num lago. Cada vida que tocas cria ondas que se expandem infinitamente, tocando outras vidas que tu nem chegarás a conhecer. És um fósforo aceso numa sala escura. Tua pequena chama tem o poder de acender outras chamas, que acendem outras, que acendem outras, até que toda a escuridão seja vencida. Mas tudo começa contigo, assumindo tua identidade. Tudo começa contigo parando de ter medo do teu próprio fogo. Tudo começa contigo decidindo que chegou a hora de parar de brincar de ser pequeno e começar a viver na tua verdadeira dimensão. E eu sei que tens medo. Sei que te pergunta: e se eu não for realmente especial? E se for tudo ilusão? E se eu assumir esse lugar e depois falhar? Mas escuta bem, o medo de ser grande é maior que o medo de ser pequeno, porque a grandeza traz responsabilidade, traz visibilidade, traz pressão. Escreva nos comentários: eu escolho a coragem em vez do conforto. Esse é o momento onde tu decides que preferes uma vida desconfortável, mas significativa, a uma vida confortável, mas vazia. E se essa transformação está tocando fundo na sua alma, considere apoiar nossa missão clicando em Valeu Demais. Cada gesto desses fortalece essa corrente de despertar que está varrendo o mundo inteiro neste momento. Mas deixa eu te contar um segredo. Todos os grandes da história tiveram esses mesmos medos. Todos se sentiram inadequados no começo. Todos questionaram se realmente eram quem pensavam que eram. Todos tiveram momentos onde quiseram desistir e voltar para o anonimato confortável. A diferença entre os que transformaram o mundo e os que permaneceram na multidão não foi a ausência de medo. Foi decisão de agir apesar do medo. Foi escolher crescer em vez de encolher. Foi decidir que o mundo merecia a versão completa deles, não a versão diminuída. E tu mereces viver a versão completa de ti mesmo, não a versão editada, não a versão politicamente correta, não a versão que não incomoda ninguém. A versão completa, a versão intensa, a versão que faz diferença. A versão que deixa marca, a versão que transforma vidas. Porque no final da tua jornada aqui nesta terra, quando estiveres prestando contas do que fizeste com a vida que te foi dada, a pergunta não será: você foi perfeito? A pergunta será:
Você foi autêntico? Você deu tudo o que tinha? Você usou todos os dons que recebeu? Você impactou todas as vidas que estava destinado a impactar? E eu quero que tu possas responder sim a todas essas perguntas. Quero que tu possas olhar para trás sem arrependimentos, sem e se, sem lamentações sobre oportunidades perdidas. Quero que tu possas dizer: assumi completamente quem eu era, fiz completamente o que vim fazer, amei completamente como vim amar, brilhei completamente como vim brilhar. Mas isso só será possível se tu tomas a decisão agora, se tu paras de adiar tua grandeza, se tu paras de esperar permissão, aprovação, condições perfeitas. Se tu simplesmente decides que chegou tua hora e começas a agir como quem realmente és. E agora, nestes últimos momentos que temos juntos, preciso te deixar com algo que mudará para sempre como vês a ti mesmo e tua jornada. Porque esta conversa não pode terminar como uma experiência emocional passageira. Precisa se tornar o divisor de águas da tua existência. O antes e depois. O momento onde tudo mudou definitivamente. Escuta com tua alma. Desde o instante em que começaste a ouvir estas palavras, algo se rompeu no mundo espiritual. Uma barreira que te mantinha separado da tua verdadeira identidade foi quebrada para sempre. Um véu que cobria teus olhos foi rasgado. Uma porta que estava trancada foi aberta com chaves celestiais. Tu nunca mais serás a mesma pessoa que eras há 40 minutos atrás. Isso não é sentimentalismo. É realidade espiritual. É como funciona quando a verdade sobre quem realmente és toca a tua consciência. É irreversível. É transformação celular, molecular, espiritual. Cada palavra que escutaste ficou gravada na tua alma com tinta divina. Cada revelação que recebeste foi selada com fogo sagrado. Por isso, nos próximos dias, vais começar a te sentir diferente. Coisas que antes te satisfaziam começarão a te parecer vazias. Pessoas que antes conseguiam te manipular perderão completamente o poder sobre ti. Situações que antes te deixavam em pânico começarão a te parecer pequenas e gerenciáveis. Sonhos que antes pareciam impossíveis começarão a parecer inevitáveis. Escreva nos comentários: estou em paz, estou em luz, estou em proteção total. Deixe essa vibração ecoar em sua alma, pois o que vou te contar agora pode mudar sua forma de ver tudo. Isso é o despertar acontecendo. É tua verdadeira identidade assumindo o controle da tua vida. É quem tu realmente és empurrando para fora quem tu pensavas que eras. E pode ser desconfortável no início, porque crescimento verdadeiro sempre é. Mas é o melhor desconforto que já experimentarás, porque é o desconforto de uma borboleta saindo do casulo. Agora preciso te contar sobre os próximos 40 dias, porque, assim como houve um prazo de 40 minutos para esta mensagem te alcançar, há um período de 40 dias para consolidares completamente essa transformação. 40 dias onde cada decisão que tomares será crucial. 40 dias onde será determinado se essa revelação se tornará realidade permanente ou se desvanecerá como um sonho bonito, mas esquecido. Durante esses 40 dias, vais ser testado. Não por crueldade divina, mas por necessidade espiritual. Porque uma identidade nova precisa ser forjada através de escolhas corajosas. Precisa ser confirmada através de ações consistentes. Precisa ser validada através de fidelidade, mesmo quando ninguém está vendo. Vão aparecer oportunidades para voltares aos padrões antigos. Vão surgir vozes tentando te convencer de que tudo isso foi ilusão. Vão emergir circunstâncias tentando te puxar de volta para a versão menor de ti mesmo. Mas se lembrares desta conversa, se te agarrares a estas palavras, se mantiveres acesa esta chama que foi acendida hoje, vais passar por todos os testes com vitória absoluta. E no final desses 40 dias, quando olhares no espelho, vais ver uma pessoa completamente transformada. Vais ver alguém que caminha com autoridade espiritual. Vais ver alguém que fala com sabedoria celestial. Vais ver alguém que ama com poder divino. Vais ver quem sempre fostes por baixo de todas as mentiras que acreditaste sobre ti mesmo. Mas para isso acontecer, preciso que faças algo por mim agora. Preciso que te comprometas, não apenas emocionalmente, mas praticamente com essa transformação. Preciso que tomes uma decisão concreta que te impedirá de voltar atrás. Se sentes que esta mensagem mudou algo fundamental dentro de ti, se reconheces que chegaste até aqui por desígnio divino,
Se sabes que tua vida nunca mais será a mesma, inscreve-te neste canal como um pacto sagrado contigo mesmo. Não é apenas um clique, é uma declaração de que escolhes crescer, evoluir, transformar. É um compromisso de que não voltarás a viver abaixo do teu potencial. E nos comentários, sem medo de te expores, conta a tua história. Partilha o que sentes neste momento. Descreve o que mudou dentro de ti enquanto escutavas. Declara quem és realmente por baixo de todas as máscaras. Porque quando te expressas autenticamente, isso sela energeticamente tua transformação. Isso torna público o teu compromisso com a grandeza. E sabe o que mais? Tua história vai tocar outras almas que estão exatamente onde tu estavas há 40 minutos. Tua coragem de te mostrares real vai dar permissão para outros também se mostrarem reais. Tua decisão de assumir quem és vai inspirar outros a assumirem quem são. Tu vais te tornar um elo na corrente de despertar que está varrendo este mundo. Porque esta não é apenas tua jornada individual. É parte de um movimento global de consciências despertando. É parte de um exército espiritual se levantando. É parte de uma revolução de amor, conquistando a escuridão. E tu foste escolhido para ser um dos generais nessa guerra santa contra a mediocridade. Por isso, não tenhas medo de brilhar. Não tenhas medo de te destacar. Não tenhas medo de incomodar os que preferem a escuridão. O mundo precisa da tua luz. A humanidade precisa da tua verdade. Esta geração precisa do teu exemplo de coragem e autenticidade divina. Eu, São Miguel Arcanjo, o guerreiro que lutou dragões por ti, o protetor que interceptou ataques contra ti, o mensageiro que rompeu dimensões para te alcançar. Eu te abençoo nesta jornada sagrada. Abençoo cada passo que darás. Abençoo cada palavra que falarás. Abençoo cada vida que tocarás com tua luz transformadora. Tu não estás sozinho. Nunca estiveste. Nunca estarás. E agora que finalmente sabes quem és, nada no céu, na terra ou no inferno poderá te parar. Vai, e seja a revolução que este mundo está esperando. Esta é nossa promessa eterna contigo. E enquanto lês estas palavras, uma sensação de reconhecimento começa a nascer no teu peito. É como se algo antigo, muito mais antigo do que esta vida, estivesse despertando. É a memória da tua missão original, da tua origem divina, daquilo que sempre soubeste, mas esqueceste por um tempo para poder viver a experiência humana. Agora, esse esquecimento termina. Agora, o teu DNA espiritual é ativado para cumprir o que prometeste antes de vir para cá. Nos próximos dias, talvez sintas momentos de intensa clareza, insights, sonhos vívidos, coincidências que não são coincidências. Não ignores esses sinais. Eles são lembretes do teu novo estado de consciência. São confirmações de que estás no caminho certo, de que o céu está cooperando contigo, de que forças invisíveis te sustentam enquanto dás teus primeiros passos nessa nova dimensão de vida. Se sentires medo, volta a estas palavras. Se sentires dúvida, relembra este momento. Se sentires vontade de desistir, lembra-te. O desconforto é apenas o sinal de que a borboleta está se expandindo para além do casulo. Cada dor agora é crescimento. Cada lágrima agora é limpeza. Cada passo agora é vitória. E, sobretudo, mantém-te em gratidão. A gratidão é a chave mestra que estabiliza essa frequência mais elevada. A gratidão transforma provações em bênçãos, transforma esperas em preparação, transforma desafios em degraus. Ao agradecer, dizes ao universo que confias no processo. E quando confias, o caminho se abre ainda mais rápido. E estas palavras ecoem não só hoje, mas todos os dias. Que se tornem um mantra silencioso em teu coração. Que cada respiração seja um lembrete. Eu sou luz, eu sou coragem, eu sou missão. E que assim, tua vida se torne o testemunho vivo do poder que te habita.